Olá, eu sou André Costa, empresário e investidor. Eu vou te falar sobre um assunto que todo mundo está falando aí fora, já deve ter até virado clichê, mas é importante você entender porque isso funciona de verdade. Sem esse princípio básico, não adianta você empreender, não adianta você investir, não adianta você tentar sair das dívidas, não adianta você controlar suas finanças, porque tudo basicamente depende disso. Há um tempo atrás eu trabalhei muito, né? Muito para poder construir alguma coisa e para ter alguma coisa. E aí eu patinava nesse trabalho meu, eu patinava muito nesse conhecimento e muita coisa eu não consegui alcançar. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu quisesse fazer, que eu me empenhasse por fazer, eu não consegui alcançar. Então algumas empresas que eu tenho hoje, que eu construí, algumas participações em negócios, né, que eu investi, e a maioria do dinheiro que eu acumulei veio graças a algo que eu vou te falar aqui. E é muito interessante, né? É o teu mindset, é o teu modelo mental, é a forma como você pensa, né? Vários estudiosos, isso não sou eu que estou trazendo aqui para você, não sou eu que inventei o que eu vou falar agora, mas já há estudos, né, a base científica para isso que eu estou te falando, né, que dizem que o que você pensa, você acaba projetando para a sua vida real. O que você pensa acaba impactando o seu comportamento pessoal. Né? E não dá para falar, pessoal, de finanças, não dá para falar de investimento, não dá para falar de sair das dívidas, não dá para falar de controle financeiro se a gente não falar de mentalidade, não mudar a nossa mentalidade. O que é a mentalidade? Mentalidade é a maneira como nós pensamos sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o comportamento nosso. Tudo isso influencia a forma que nós pensamos, o nosso meio, com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, né? Como foi nossa infância, como nós crescemos, como nós desenvolvemos a nossa vida. Tudo isso tem influência em nossa forma de pensar, na nossa mentalidade. E com isso vem algumas programações mentais, vem algumas programações, algumas coisas que foram fixadas em nossa mente há muitos anos atrás, né? Nós chamamos isso de crenças. Algumas crenças elas existem em nossa vida, algumas crenças elas podem ser positivas, ou seja, elas vão trabalhar a favor daquilo, né, que vai nos beneficiar, que vai nos ajudar, vai nos fazer crescer e progredir, e temos crenças negativas. Crenças negativas são todas aquelas crenças que vão, de alguma forma, atrapalhar o nosso desenvolvimento. De alguma forma, elas vão retardar algum progresso, algum resultado, ou talvez até lutar contra aquele resultado, contra aquele progresso. Né? As crenças negativas, normalmente, essas crenças negativas, elas nos limitam. Né? Popularmente são conhecidas como crenças limitantes. Aquelas crenças que se tornam impeditivas. É como se você quisesse correr e tivesse uma corda amarrada no seu pé que deixa você ir até determinado lugar. Né? Ela faz com que você salte até determinado ponto. Isso me lembrou de um experimento científico que fizeram com pulgas. Né? Prenderam pulgas dentro de um recipiente, né? Tamparam aquele frasquinho lá e a pulga pulava. Quando ela batia na tampa do frasco, ela voltava, ela pulava, batia, voltava, pulava, batia, voltava. Até um determinado momento que os cientistas perceberam que não era necessário mais ter a tampa, porque as pulgas desistiram de pular. Elas sabiam que conseguiam pular até determinado ponto. Eles tiraram a tampa, nunca mais as pulgas ousaram a pular. Então isso constrói dentro, né, das pessoas o comportamento nosso e a resposta ao comportamento constrói em nós alguns hábitos. Né? Então as pulgas desenvolveram um hábito ali, olha, não adianta pular. Criaram uma crença, construíram, né? Apesar de serem pulgas, mas elas começaram a não agir daquela forma porque elas sabiam que não tinham resultado. Não tentavam porque não tinham resultado. E nós, naturalmente, às vezes nós agimos também dessa forma, né? Nós acabamos fazendo algumas coisas que a gente acaba, vamos dizer assim, desconstruindo, né? Algo que poderia, vamos dizer, levar a gente a um patamar muito maior, algo que poderia levar a gente a uma vida muito maior, a uma construção muito maior. Bom, a mentalidade é tudo. A mentalidade precisa ser transformada, ela precisa ser reconfigurada. E quais são as formas que nós temos de trabalhar a mentalidade nossa? Sem religiosidade, tá? Não falando de religião, né? Mas quando você crê, quando você acredita em algo, isso é, na verdade, uma afinidade natural que você tem. Né? Todo mundo crê em alguma coisa. Né?
Vamos pegar aí pessoas que não acreditam, sem falar de religiosidade, mas não acreditam em Deus, por exemplo. Mas ele acredita na sua própria palavra, ou ele acredita no produto que ele vende, ou ele acredita na pessoa com que ele se relaciona, marido, esposa, com filho, pai, mãe. Ele acredita em alguma coisa. E essa virtude de acreditar, ela é inerente ao ser humano. As escolhas, né, do que acreditar e do que não acreditar. Nós somos livres para escolher essas coisas. Mas independente disso, todos nós acreditamos em algo. Todos nós temos uma crença, né? Uma ou um conjunto de crenças, né? Esse conjunto de crenças é o que vai definir os nossos comportamentos. São ações e reações. Comportamento em forma de ação é um comportamento ativo. Comportamento em forma de reação, como o nome já diz, é um comportamento reativo. Então, um comportamento em forma de ação é o que você faz, é o que você starta, é o que você atua, né? É o que você de fato está fazendo para algo acontecer. Um comportamento em forma de reação é uma resposta que você dá a algo que aconteceu, a algo que você sofreu. E as suas crenças é que vão definir como você vai agir, ou seja, o que você vai fazer, e elas vão definir como você vai reagir, ou seja, como você vai responder a alguma coisa. Então é importante entender as crenças, por quê? Porque as crenças, elas vão influenciar imediatamente, né, e inconscientemente nas nossas ações ou nas nossas reações, né? E as crenças, elas são importantes entender por quê? Porque há um estudo, né, que está muito evidente, muito forte aí, chamado inteligência emocional. Ou seja, como você vai se dominar e como você vai fazer para agir ou reagir em determinadas situações, né? Como eu ajo numa situação que eu preciso dar uma resposta muito rápida a alguma coisa. Ou seja, se eu tenho um investimento aplicado em determinado fundo, ou em determinado local, ou em determinada aplicação, e esse investimento não está me rendendo, investimentos muitas vezes eles são dinâmicos, você pode interagir com o próprio investimento, né? Qual a minha ação em relação àquilo? Ou seja, como eu vou agir em relação àquele investimento, né? Eu vou tirar aquela quantidade de dinheiro que está acumulada, que está, vamos dizer, aplicada naquele fundo ou naquele local, né? E eu vou colocar em outro lugar, né? O que eu vou fazer? Como eu vou agir diante disso, né? A empresa precisa expandir, eu preciso que a minha empresa ela tenha um resultado diferente, né, no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Né? Quais são as metas que eu vou definir para essa empresa atingir esses resultados? Né? O que eu preciso fazer, quais são as ações que eu preciso startar para que isso aconteça? Então, para que essas ações elas sejam efetivas e te tragam o resultado que você precisa, você vai acreditar em alguma coisa, né? Você vai agir com base em alguma coisa, né? Muitas vezes nós temos expertise, então os empresários eles são muito intuitivos, né? Eles têm muita expertise, né? Não só baseado na sua aprendizagem, na sua caminhada, naquilo, nas suas experiências, naquilo que ele viveu, mas também baseado muito em intuição, né? Naquilo que ele acredita, naquilo que ele sente, naquilo que ele percebe. Né? O empresário ele é muito voltado a essas coisas, né? A esse tipo de, essa forma de agir. E a reação? A reação está ligada ao meio, como o meio te trata, como o meio te aborda, como as situações acontecem na sua vida. Então, dependendo de como a situação vem para a sua vida, ela exige uma resposta. Muitas vezes uma resposta imediata, uma resposta rápida, uma resposta que tem um prazo, mas ela exige uma resposta, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, perde o emprego, né, e ela atrasa o aluguel, ela recebe uma notificação para deixar o imóvel, ela tem que reagir de alguma forma, ela tem que fazer alguma coisa, né? Isso é uma reação, não é uma ação. Tudo que te obriga a te dar uma resposta, e você tem que dar uma resposta, é reativo, é uma reação. Tudo aquilo que você incita para alcançar um resultado, né, para adquirir alguma coisa, é uma ação. Então, quando você vai fazer uma compra, você está agindo, né? Quando você vai fazer uma aquisição, você está agindo. Quando você abre uma empresa, você está agindo. Quando você procura um trabalho, você está agindo, um emprego, né? Quando você vende alguma coisa, coloca alguma coisa à venda, você está agindo, né? E o que é a reação? A
A reação é tudo aquilo que o meio te cobra, né, como eu acabei de falar. Então, numa situação, por exemplo, né, que você perde um emprego, né, como você vai reagir? Como as suas emoções vão lidar com a perda daquele emprego? Né? Quando o investimento dá errado, quando a empresa perde alguma operação, perde um cliente em potencial, tem um problema com um produto ou alguma coisa, qual a tua resposta? Né? Como você vai reagir a isso? Por isso que hoje em dia é muito importante, né, dentro do conceito da mentalidade, ou seja, de você fazer uma construção de identificar, tanto na identificação das suas crenças, como na reprogramação das crenças e a construção, inclusive, de novas crenças, isso está focado ou direcionado, apontando para os seus objetivos, para aquilo que você quer. Então, para você poder atirar, você tem que ter a arma efetiva e a munição efetiva. Então, por exemplo, caça, né? Meu pai, na verdade, ele gosta muito de caça, né? Ele caçava muitos anos atrás, ele amava fazer caça. Eu sou contra qualquer tipo de arma, uso, inclusive até matança de animais, né? Caça, eu sou contra. Mas o meu pai, ele tinha armas específicas, calibre, né? E ele tinha munição específica por calibre de acordo com a caça que ele ia, com a aventura que ele ia, né? Então, hoje em dia, no nosso mundo, né, nós temos aí muitas opções, né, para poder utilizar, e a gente erra muitas vezes porque a gente faz as escolhas erradas com as opções que nós temos. Então, por exemplo, no mercado financeiro, né, não basta só você ter a habilidade, o conhecimento do mercado financeiro, mas você tem que saber como, onde e de que forma e o momento que você tem que aplicar aquelas habilidades no mercado financeiro. Se nós não formos muito bem instruídos, não construirmos dentro de nós as habilidades necessárias para poder atuar dentro do mercado, infelizmente nós não vamos conseguir ter um resultado bacana, um resultado efetivo. Por isso que é muito importante você definir suas metas, definir seus objetivos, porque a partir dali você vai construir, ou vai adquirir, ou vai aprimorar as ferramentas necessárias para chegar naquele ponto. Então você não vai chegar. Então, se você não tiver as crenças adequadas, né, se você não tiver a inteligência emocional bem construída e você não começar a ter os hábitos necessários para poder adquirir, nada na sua vida, absolutamente nada, seja uma carreira profissional, seja uma carreira empresarial, seja nos seus investimentos ou alguma coisa, vai ter o resultado efetivo que você espera. Então, quando você determina, a base de tudo está onde? Está na sua meta, está na sua determinação, está naquilo que você estipula como um objetivo de vida, um objetivo que você quer alcançar. Então, se é uma rentabilidade no investimento, qual o percentual que você quer alcançar e qual o número final que você quer alcançar naquele investimento, né? Durante quanto tempo você pretende alcançar aquilo? Se é uma empresa, uma expansão, se é sair de uma dívida, se é estruturar-se financeiramente, se é alcançar a independência financeira, é muito importante você ter esse objetivo. O segundo ponto é importante você ter esse objetivo muito claro, porque para você poder construir crenças e fazer uma reprogramação mental nas suas crenças, ter a visão do teu objetivo de forma muito clara vai te ajudar a identificar crenças limitantes, ou seja, o que te impede de chegar onde você quer chegar, e vai te ajudar a entender quais as habilidades necessárias precisarão ser construídas para você poder chegar naquele alvo e naquele objetivo. Então, primeira coisa é definir os objetivos, segunda coisa é deixar isso de forma clara, e daí você consegue trabalhar. E onde que a inteligência emocional entra nisso? A inteligência emocional, ela entra no ponto que você vai fazer a sua ação ou a sua reação. A forma que você vai agir, ou seja, como você deve agir e como você deve reagir no caso de uma resposta ou de alguma coisa acontecer numa eventualidade ou em algo que acontecer durante o percurso ou a trajetória do seu objetivo, da meta que você quer alcançar. Então é muito importante você ter o mindset apropriado para o teu objetivo e você ter o quê? A inteligência emocional adequada para saber agir e para saber responder ao que vai acontecer durante o percurso da sua jornada. A vida, ela é uma constante construção. Eu gosto de fazer uma analogia com processos. Como eu sou um cara de TI, eu nasci, né, no mundo profissional dentro da área de tecnologia, nós trabalhamos uma facilidade muito grande de trabalhar com construção e mapeamento de processos. Então eu gosto de fazer uma analogia com tudo que você vai criar, tudo que você vai construir com processos, como se fosse uma cadeia de processo, né? E o que é um processo?
Um processo é uma jornada estabelecida, bem organizada, onde ela tem os itens do processo, né? Cada item que vai entrar lá são as caixinhas que nós chamamos do processo, e cada caixinha ela é alimentada com uma entrada, um input. Dentro daquela caixinha ocorre um processamento, é feita uma transformação, um processamento, uma análise, alguma coisa, e sai daquela caixinha um resultado, que é o output, sai um resultado daquela caixinha. Aquele resultado ou aquela saída daquela caixinha, ela pode tanto alimentar uma próxima caixa dentro do processo, como ser basicamente a saída, o resultado final da cadeia do processo. Todo processo ele leva tempo, né? Todo processo ele precisa ser examinado e analisado, porque tem ajustes e correções que fatalmente, né, e normalmente serão produzidas, naturalmente elas acontecem, tá? E todo o processo ele precisa ser seguido com disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina bacana para não queimar etapas, porque toda etapa do processo ela é importante. Então imagine um processo, né, com 4 caixas e você salta da primeira caixinha para a terceira caixinha, né? As caixinhas 2, a caixinha 2 na verdade que foi pulada, né, ela servia de input para a caixinha 3, o resultado final dela e aí alimentar a caixinha 3, e por não alimentar a caixinha 3, você queimou uma etapa do processo, né? Ou seja, teu processo, o resultado final dele fica o quê? Insustentável, fica imaturo, falta alguma coisa. Então na cadeia do processo da aprendizagem financeira funciona da mesma forma. Você não pode queimar etapas. Por mais que você queira ter um resultado muito rápido, né? De onde que o imediatismo vem? O imediatismo e o consumismo são 2 hábitos negativos, né, de você alcançar estabilidade e independência financeira. O imediatismo é justamente a queima de etapas. O imediatismo é justamente você trazer algo do futuro para o presente. Isso tem custo, isso tem consequências, né? E se você não estiver preparado para bancar esse custo e arcar com essas consequências, você vai sofrer danos, né? E esses danos podem doer muito no seu bolso, na sua vida, nas suas relações, etc. Tá? Então, é muito importante que você seja respeitoso com as etapas e disciplinado, não queime as etapas. Passe por todas as etapas e passe muito bem, porque é como se fosse uma construção, né, de uma edificação qualquer, um edifício, uma casa, alguma coisa assim. Cada etapa da construção ela é muito importante, ela tem que ser muito bem feita. Então a terraplanagem do solo tem que ser bem feita, o tamanho das covas, né, para você poder cavar a estrutura do teu alicerce tem que ser bem feito, o concreto tem que ser muito bem feito, a armação do concreto tem que ser muito bem feito, o preenchimento das covas, da fundação tem que ser muito bem feitos, né? A sustentação, né, da fundação tem que ser muito bem feita. Para quê? Para caber uma alvenaria. E ali por cima vai ser feita uma construção, uma alvenaria tem que ser muito bem feita, muito bem distribuída. Ali vai passar a rede elétrica, a rede hidráulica muito bem feita, muito bem construída. Depois vai vir a parte da cobertura, depois vai vir a parte toda do acabamento muito bem feito. Ou seja, cada fase ou cada etapa de uma construção, né, de uma obra, de uma casa, um prédio, um edifício qualquer, cada etapa ela tem que ser feita. Não tem como queimar etapas, não tem como você sair do alicerce direto para o telhado, né? Não tem como você sair da alvenaria direto para o acabamento. Você é obrigado a passar por cada fase. E por mais pressa que você tenha, você é obrigado a fazer da forma correta, respeitar o tempo de secagem que o concreto leva para secar, né? O tempo de secagem da pintura para depois continuar com o restante, com a parte do acabamento, né? E o processo ele é assim. O processo ele tem etapa e cada etapa tem o seu tempo, que é o seu prazo de maturação. E muitas vezes no processo, como eu falei, ele vai exigir o quê? Que você promova ajustes ou correções, ou seja, que você volte na etapa anterior muitas vezes. Porque aquela saída daquela etapa anterior que alimentou a entrada da etapa atual que você está, muitas vezes ela não está bem construída, não está bem feita, ela tem alguma falha, falta alguma coisa. Então naquela etapa atual um processamento não foi bem executado. O que você tem que fazer? Voltar na etapa anterior, entender o que aconteceu na etapa anterior, promover o ajuste, a correção necessária, processar, gerar o resultado, voltar na etapa atual, processar a etapa atual e verificar se realmente aquele processamento está adequado e está satisfatório. Tá?
nossa vida financeira funciona também da mesma forma, são etapas que são feitas. Então, durante o treinamento que nós vamos fazer dentro dessa construção, né, do conhecimento financeiro, é muito importante que o quê? Que essas etapas elas sejam verificadas, né, que essas etapas elas sejam seguidas de forma respeitosa, de forma disciplinada, e que não tenha nada entre você e as suas etapas que gere alguma distração, né, ou que vai te desviar o foco daquilo que você está fazendo. Né? É muito importante que você siga fielmente todas as etapas para que você tenha uma construção de conhecimento solidificada. E dentro desse processo, a primeira etapa que vai ser o seguinte, vai ser a transformação, a reconfiguração do mindset. Como eu falei, nós não conseguimos, né, alcançar os nossos resultados sem você traçar uma meta, saber qual é o resultado que você quer atingir. E você não consegue ir naquele resultado sem as ferramentas e habilidades necessárias. E o mindset, ele é necessário, ele é fundamental você ter. É importante você ter uma configuração de mentalidade, onde você vai fazer uma reprogramação de crenças, uma construção de novas crenças que vão gerar os novos hábitos, que vão ditar os seus comportamentos, tá? E automaticamente, a partir daí, você vai começar a ter o quê? Uma configuração de mentalidade totalmente diferente, onde você vai começar a desenvolver um controle emocional, né? Ou seja, você vai ter uma inteligência emocional desenvolvida capaz de te ajudar nas ações e reações que vão ser necessárias e vão fatalmente acontecer durante a jornada da caminhada do sucesso financeiro. É importante ter paciência, ter disciplina e ter foco. Essas três palavras, elas são importantíssimas. A paciência, a disciplina e o foco. A partir daí você vai construir o quê? Vai ter a persistência. A persistência é diferente da teimosia. Persistência, você sabe onde vai chegar e como quer chegar. A teimosia, você tenta fazer as coisas, às vezes até do mesmo jeito e da mesma forma e não consegue sair e ter o resultado. Ou seja, a persistência é como se fosse uma teimosia inteligente. É mais basicamente isso, ok? Então é muito importante você ter isso aí para você poder construir hábitos saudáveis. E que hábitos são esses? Eu vou fazer agora no próximo vídeo. Você vai entender quais são os hábitos saudáveis que você tem que construir, que você tem que desenvolver para que você consiga atingir os seus resultados e as suas metas. Beijo no coração, sou André Costa e até o próximo vídeo.